E também tem um outro destaque que é um avião-tanque, um navio, melhor falando, tanque russo, transportando 100 mil toneladas de petróleo bruto, chegou a Cuba em meio ao bloqueio dos Estados Unidos. Essa informação foi confirmada pela agência de notícias russa Interfax, citando o Ministério dos Transportes da Rússia. O presidente americano Donald Trump disse ontem que não tinha nenhum problema com os países enviando petróleo bruto à ilha caribenha, apesar desse bloqueio. Washington interrompeu as exportações de petróleo venezuelano para Cuba após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro. E Trump ameaçou impor tarifas a qualquer outro país que enviasse petróleo bruto para o país. A situação agravou ainda a crise energética em Cuba e gerou uma série de apagões no país. E é importante seguir com você aqui, Américo, para podermos falar sobre esses assuntos, né? Porque temos aí, de um lado, o Papa falando, né? Rechaçando a guerra, mas também a possível crise energética, a economia sendo muito impactada com a guerra e o bloqueio de transporte. Exato, como você colocou, inclusive esse impacto todo na questão do petróleo, do preço do petróleo, esse esforço do presidente Donald Trump em dar sinais positivos para tentar conter isso, mas nós temos uma insegurança geral em muitos pontos. Eu queria destacar, por exemplo, essa questão do petroleiro russo que acabou de chegar, segundo a agência de notícias russa, ao porto de Matanzas, em Cuba. É o primeiro grande petroleiro que chega na ilha caribenha desde que o presidente Donald Trump criou, na verdade, um embargo energético contra a ilha comunista. Desde a queda do Maduro, os Estados Unidos proibiram a Venezuela de continuar enviando petróleo para Cuba. Isso está forçando uma grande crise em Cuba, que já tem uma economia muito frágil, depende muito do petróleo para gerar energia. Eles estão tendo apagões sistemáticos praticamente todos os dias. A situação humanitária, inclusive, em Cuba é muito complicada. E o presidente Donald Trump tinha proibido a chegada de qualquer tipo de petróleo, que é fundamental para a economia de Cuba, mas agora mudou de caminho. Por quê? Porque ele não quer, neste momento, ter um conflito com Cuba. Mais para frente ele diz que vai ser o presidente que vai tomar Cuba para os Estados Unidos. É muito provável que ele tente fazer muito mais pressão sobre o governo comunista, mas essa não é a hora, porque ele está tendo muitas dificuldades no Irã e ele não quer o surgimento de mais instabilidade na sua porta, inclusive com um aspecto humanitário importante, porque quando você tem uma crise desse tamanho em Cuba, você começa a ter uma crise humanitária muito forte. Então o presidente Donald Trump, de uma certa forma, está tentando organizar ali, escalar as crises, fazer uma divisão ali de quais são os pontos prioritários para ele lidar. E neste momento, claramente, o Irã é o ponto prioritário, portanto, ele permitiu aí essa ajuda a Cuba, mas isso não deve durar muito, viu, Estevão? Nós vamos ter ainda muitos conflitos, muitas discussões relacionadas a Cuba. A gente vai falar muito dessa ilha ainda. Com certeza, a acompanhar os desdobramentos. Américo Martins, muito obrigado até aqui. Obrigado.